Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Queria compartilhar um texto que apresenta Deus de uma forma diferente, como um investidor de investidores, e os princípios para a liderança que nós aprendemos dentro desse texto. Para a gente meditar um pouquinho, eu queria ler o versículo 14 do capítulo 25 de Mateus. O texto diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. O versículo 15 também. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Para a gente começar a falar um pouquinho desse texto, eu queria lembrar que a Bíblia, ela apresenta a Deus de várias formas. Apresenta ele como um pai, apresenta como uma águia, apresenta como um senhor. Tem várias figuras que tentam representar a grandeza de Deus. Por que isso? É porque ele é tão grande, que uma figura só ou um aspecto só de qualquer coisa que a gente conheça na Terra é muito pouco para representá-lo. Então a gente sabe que Deus colocou na criação, em tudo que ele criou, uma parte dele. Mas tem um texto em especial, esse texto, que apresenta Deus como um investidor de investidores. Nós vamos ver um pouquinho disso, mas também vamos ver como que a gente pode ampliar a nossa capacidade de liderar a partir do texto, tá bom? Vamos tentar tirar algumas lições. A primeira delas é que esse senhor, ele entrega um talento, né, que era, na verdade, uma moeda que valia 6.000 dias de trabalho. Então a pessoa, para ter um talento, levava mais ou menos 16 anos e 4 meses. Se a gente levar em consideração que um talento era 6.000 dias de trabalho. Se a gente fazer essa conversão para mais ou menos R$100 por dia, uma diária de alguém, uma diária básica, a gente teria mais ou menos R$600 mil. Uma diária um pouquinho maior, aí o valor sobe. Então o talento valia muito dinheiro. E aquele senhor, ele entrega para um 5, para outro 2 e para outro 1. O que acontece é que aquele que recebeu 1 enterrou, e aqueles que receberam mais de um talento, um que recebeu 5 e outro 2, foi lá e conseguiu multiplicar o talento. Então, quais são as lições que nós tiramos daí? A primeira lição é que Deus dá conforme a capacidade de cada um. É interessante que o texto mostra que eles receberam conforme a capacidade deles. O texto deixa bem claro isso. Só que mais interessante ainda é que, ao mesmo tempo que era conforme a capacidade deles, eles receberam uma oportunidade. Essa quantidade que eles receberam era muito mais do que eles estavam acostumados, de repente, a lidar. Mas ainda assim o texto deixa claro que era conforme a capacidade deles. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Deus, ele não é injusto, ele dá a cada um conforme a capacidade. Ou seja, nós podemos dizer por inferência que cada um de nós temos hoje aquilo que a nossa capacidade nos permite ter. Se você conquistou, se você multiplicou, tudo que você tem é porque você tem uma determinada capacidade administrativa. Quando você começou a sua vida, você tinha menos do que isso. Então, se você tem o que tem hoje, é por conta da sua capacidade. Se você quer ter mais, se você quer conquistar mais, se você quer receber mais, você precisa lidar com a sua capacidade. Então esse é o primeiro detalhe aqui. O outro detalhe no texto é que o Senhor entrega e parte. Esse partir aqui ele deixa porque a liderança realmente é testada quando a gente está sozinho, né? A verdadeira liderança é testada quando a gente tem a oportunidade de poder pegar aquilo que nós temos em mão e multiplicar. Nós, como seres humanos, precisamos de feedback, precisamos de supervisão, precisamos de metas, precisamos de uma série de coisas para que a gente possa dar fruto. Mas é muito interessante porque aqui o texto diz que o Senhor deixou eles sozinhos. Como eu disse, a verdadeira liderança é testada, é provada quando nós estamos sozinhos, né? Só que tem um outro aspecto aqui que é muito interessante, que a gente fala da motivação, né? Eu não sei se você já ouviu falar da motivação 3.0. A motivação 3.0 é assim. Antigamente, quando as pessoas viviam, né, só pela sobrevivência, pelo instinto da sobrevivência, elas tinham que caçar, elas tinham que procurar, elas
tinham que fazer uma série de coisas para sobreviver. Então o que motivava elas era a sobrevivência. Depois de um tempo, quando as indústrias chegaram, começou-se a criar essa perspectiva de recompensa, né? Então você trabalha e como resultado disso, do seu trabalho, você tem uma recompensa. Então o que acontece? Essa é a motivação 2.0, onde o trabalho está ali, eu trabalho e eu sou recompensado por isso. Só que a motivação 3.0 é a que tem hoje crescido mais nessa perspectiva, tem pelo menos 3 aspectos, mas nós vamos tentar falar de um ou outro, né? Um deles é o aspecto da autonomia, quando eu tenho autonomia para escolher aonde eu vou trabalhar, em que setor eu posso escolher. O dono da empresa ou o pessoal do RH diz assim: que lugar você acha que você vai se sair melhor? Nós temos aqui a vaga tal, a vaga tal, a vaga tal. Então aí a pessoa tem essa chance, essa oportunidade de escolher, isso é autonomia. E essa autonomia traz uma certa motivação, por quê? Porque eu estou participando, né, das escolhas. Hoje as empresas também têm falado muito disso, dessa capacidade de escolha, né, de eu participar do progresso, onde eu dou sugestão, aonde eu posso dar sugestão de melhoria dentro do meu setor, tudo isso. Mas para o texto aqui é muito interessante, porque Deus, nessa perspectiva, ele nos permite dar sugestões, como fazer, como a gente pode multiplicar. Às vezes ele vai entregar alguma coisa na nossa mão para que a gente decida, a gente tome a decisão, o que eu vou fazer, porque o texto mostra que ele não falou nada, simplesmente entregou e saiu. Os dois que multiplicaram eram escravos, viviam como escravos, mas eles não pensavam como escravos, eles pensavam como o senhor deles. O outro que enterrou o talento, o texto vai dizer e vai deixar claro isso, que ele enterra com medo. Então o que aconteceu? Ele era escravo, vivia como escravo e pensava como escravo, e o resultado dele foi um resultado de escravo. Os outros dois, eles tinham algo diferente, eles pensavam como o senhor deles. Eles olhavam para o Senhor. É interessante porque o texto diz que aquele senhor, ele, de uma forma interessante, ele colhia onde ele não plantava e ele ajuntava onde ele não tinha espalhado. O que isso quer dizer? Isso aqui é a perspectiva do Senhor como investidor de investidores. Hoje a gente sabe que tem investidores que vão lá e compram empresas, né? Ele olha para um negócio e ele vai lá e investe, ele vai lá e compra aquela empresa porque ele sabe que aquela empresa tem um potencial, tem um negócio, uma ideia com um potencial gigantesco. A gente ouve falar dos investidores anjos, né? São aqueles investidores que olham para um negócio, colocam dinheiro na perspectiva daquele negócio se multiplicar, eles se tornam sócios. Esse senhor aqui, ele era um investidor de investidores, então ele olhava uma plantação ou alguém estava plantando, ele dizia: eu compro, eu vou lá e compro tudo isso aqui, mas eu já compro antes, né? Então imagina só, um cara vai lá ter uma plantação, tá começando a plantar, antes do cara colher, ele chegava lá: olha, eu dou tanto nessa plantação toda quando ela nascer, topa? E nesse tempo que a plantação tava ali crescendo, ele ia lá, já ia preparando o comprador. Então nessa transação toda de negócios, ele ganhava muito, então ele colhia onde ele não tinha plantado. Isso é um investidor de investidores, e ele ajuntava onde ele não tinha espalhado, né? Então tinha gente que ia lá, colocava dinheiro em camelo, dinheiro em ouro, dinheiro em outra situação, ele ia lá e ajuntava onde ele não tinha espalhado. Então esse senhor aqui que representa Deus é um dos poucos textos que mostram Deus como um investidor de investidores. Na verdade, eu não consigo me recordar de nenhum outro texto que mostre Deus assim. Talvez, se você tiver alguma perspectiva de Deus como um investidor de investidores, comenta aí nos comentários, deixa aí o seu comentário, vai ser muito interessante. Mas o que acontece aqui nesse texto? A gente viu então que tem bastante coisa, né? Bastante lição. Então a gente viu que a gente tem que aprender com o Senhor. Esse Senhor era alguém que multiplicava, que ajuntava onde não tinha colhido, e Deus espera que nós sejamos como Ele também. Temos uma perspectiva de nos tornarmos multiplicador de multiplicadores, pessoas que têm uma visão, perspectiva de multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente também aprendeu que aquele homem que enterrou, ele enterrou
enterrou por causa do medo, ele enterrou o talento e mostrou o medo. E os outros enterraram o medo e mostraram o talento deles. Então, hoje também Deus nos desafia a enterrar o medo, enterrar o nosso medo e mostrar o nosso talento. A gente sabe que o medo sempre aparece enquanto a gente estiver crescendo. Todas as vezes que você tiver que sair do barco, dar um passo de fé em direção ao seu milagre ou a algo que Deus tem pedido para você fazer, toda vez que você entrar num território novo, o medo vai estar lá, te esperando. Só que essas pessoas que pensam como o seu Senhor, elas enterram o medo e mostram o seu talento. Que você possa hoje enterrar o seu medo e mostrar o seu talento. Outra coisa é que eles não pensavam como escravos. Quem multiplica, quem tem essa visão multiplicadora, essa perspectiva multiplicadora, quem consegue multiplicar os seus resultados, ele não pensa como escravo. Outra coisa, sempre vai haver uma recompensa para quem multiplica, para quem tem resultado. No reino de Deus, todas as vezes que você ir lá e trazer resultado para a glória de Deus, você também vem uma recompensa. Às vezes essa recompensa é uma satisfação, às vezes é uma alegria de ter obedecido a Deus. Às vezes não vai ser uma recompensa financeira, mas vai ser uma recompensa espiritual, né? Uma alegria, uma satisfação no Espírito. O Espírito Santo de Deus vai colocar algo em você. E às vezes também vai ser uma recompensa financeira, por você ter ido lá, feito o que deveria ter sido feito, serviu as pessoas da forma certa, deu o seu talento, apresentou o seu melhor e a recompensa chegou também. É interessante aqui porque dessas várias coisas, uma das coisas que mais chama a atenção aqui é que eles não receberam igual, mas todos eles receberam uma oportunidade em graça abundante. Eles não receberam igual, mas todos eles receberam uma oportunidade em graça. Graça por quê? Porque eles eram escravos e não mereciam. Abundante por quê? Porque um talento valia muito. Todas as pessoas têm recebido essa oportunidade em graça, em bondade de Deus. O que a gente faz com isso é que vai determinar a nossa vida. Muitos de nós ficamos reclamando que não tem, que falta, que tal, e a gente não percebe que na verdade Deus colocou na mão de todo mundo uma oportunidade em graça. Todos nós temos a oportunidade de crescer, todos nós temos a oportunidade de tentar, né? Porque a desculpa que nós vamos dar, que nós podemos dar diante de Deus é: eu não tenho talento, eu não tenho capacidade, eu não sei. Mas muitas pessoas que não sabiam correram atrás, foram lá, fizeram a sua parte e Deus contribuiu com trazendo resultado, ajudando essas pessoas a chegar a um resultado. Então nós chegamos à conclusão de que nós não temos desculpas. E a última lição é: recebe mais quem foca e perde quem desfoca. Aquele que enterrou seu talento, a Bíblia deixa claro que o Senhor disse assim: toma desse e entrega para aquele que multiplicou mais. Então quem focou, foco, foi lá e fez mais, trouxe mais resultados, sempre vai receber mais. Mas quem dá desculpas, ele sempre está perdendo aquilo que ele tem. Quem dá desculpa sempre está diminuindo a alegria, está diminuindo o entusiasmo. Quando você diz assim: mas eu não consigo. Toda vez que você faz isso, que você dá uma desculpa para não fazer, você se torna mais propenso a fazer a mesma coisa, a dar a mesma resposta depois. Quando você diz assim: eu acho que eu não consigo. Quando surgiu uma oportunidade, você vai ter a tendência de dar essa mesma resposta. Mas quem vai lá e diz assim: não, eu vou enterrar o medo e vou fazer, ele sempre vai ter a tendência de dar a mesma resposta. Ele recebe mais disso, dessa ousadia e dessa motivação. Então, diante disso, eu queria te desafiar a enterrar o seu medo, mostrar o seu talento e ir para frente. Deus abençoe você. Fique com Deus. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.